E eu estava me lembrando de uma frase do Evangelho que diz: a porta que conduz à vida é a porta estreita. E exatamente porque ela vai exigir sacrifício, dificuldade. E eu percebo que a fileira de cadeiras é uma mais larga e outra mais estreita. E eu estou tentando definir aqui qual é a fileira que vai conduzir para o céu e qual é a fileira que vai conduzir a gente para o inferno. Porque João pediu que eu conversasse com vocês hoje sobre que eu conduzisse de alguma forma, se é que dá para fazer isso, vocês na visão espírita do céu e do inferno. Eu acredito que a maioria de nós tem experiência com o inferno, porque nós ainda somos atrapalhados, confusos, um tanto quanto hesitantes. Mas eu estou vendo alguns aqui que parece que tem, se não tem experiência com o céu, pelo menos tem a aspiração de chegar lá. E, naturalmente, o Brasil, sendo um país extremamente religioso, e que a maioria de nós aqui viemos de outras religiões, talvez alguns sejam espíritas desde o berço, não sei. Quem é espírita desde que nasceu aqui? Tem cara de espírita desde que nasceu. Quem mais, né, é espírita desde pequeno? A maioria é católico ou veio de outras religiões. E, culturalmente, nós nascemos ouvindo falar de inferno e de céu o tempo todo. Às vezes, mais de inferno que de céu, dependendo da cultura onde estamos inseridos. E a gente sempre fica se perguntando o seguinte: o que nos aguarda depois que a vida física termina? O que nos aguarda no pós-vida ou pós-morte? Será que a gente tem condição de ir para o céu? O que seria esse céu? Se compreende o céu hoje como se compreendia o conceito de céu 500 anos atrás? Obviamente não. Antes, se acreditava que o céu era dividido em camadas, esferas. Na cultura cristã e na cultura ocidental também, se acredita que existem 7 céus. A palavra céu vem do latim, que é côncavo. Essa impressão que a gente tem de que o céu é côncavo, porque nós estamos olhando o que a gente chama de abóbada celeste, que não existe. É uma ilusão ótica. Mas as pessoas daquele tempo não sabiam. Então se acreditava que esse vazio em cima da terra era um lugar para onde se poderia ir. Claro que essas ideias elas não surgiram do nada. Há um quê de realidade, há um quê de verdade nessas questões. E o Espiritismo veio exatamente para elucidar esses pontos. Talvez o tema mais falado e conhecido sobre o inferno, por exemplo, ou sobre o céu, seja a obra de Dante Alighieri, que no Renascimento descreveu uma visita ao céu. Só que, para chegar no céu, ele teve que passar pelo inferno e subir cada ciclo, cada anel que ele divide, e cada área ele falava do que via, do que percebia. Obviamente, ele não foi o primeiro que passou por essas experiências. Na Idade Média, no Renascimento e mais à frente, uma série de artistas, de religiosos principalmente os religiosos, tinham relatos sobre a realidade da imortalidade da alma. Porque todos esses pontos, os 2 pontos, inferno e céu, tratam da realidade da imortalidade da alma. É verdade que o inferno cristão não é muito original. Ele pegou muita coisa de uma outra noção do inferno um pouco mais antiga, que no nosso caso é o inferno pagão, da influência grega, da influência helênica, mas se formos em todas as culturas, nós veremos versões de céu e inferno. Claro que não necessariamente com nomes ligados a isso. Na cultura judaica ortodoxa não se falava, não se tem o conceito de inferno que o cristianismo tem. Nós, cristãos, claro, o Espiritismo não prega o inferno para ninguém. Graças a Deus. Também não prega o céu como um lugar de beatitude onde a gente vai ficar apenas contemplando Deus e contemplando a perfeição. Por falar em perfeição, o que seria perfeição? Porque para falar de céu, para falar dessa condição da felicidade plena, nós temos que
discutir um pouco sobre o que seria a perfeição. O que seria a perfeição para nós? Para nós aqui. Eu não conheço, pessoalmente, nenhum espírito perfeito. Óbvio que isso não quer dizer que eles não existam, mas eu não me lembro de ter encontrado com nenhum deles. De repente, vocês podem ter tido mais sorte e toparam por aí, tem algum vizinho, algum colega de trabalho, alguém que dê a vocês essa noção do que seria a perfeição. Se hoje, cada um de vocês aqui, recebesse o seu kit de perfeição aí no colo de cada tome o seu, tome o seu, tome o seu. O que vocês fariam com a perfeição recebida? Nós, espíritas, acreditamos que a finalidade da evolução é a nossa integração com Deus, no sentido da perfeição moral. Mas o que seria essa perfeição? Se recebêssemos agora essa perfeição na nossa mão, no nosso colo, o que faríamos com ela? O que você faria com a perfeição hoje? E o que você faria com ela, se fosse perfeita agora? Agora, se é perfeita, está promovida. Toma. Tentaria o quê? Trazer outros à perfeição. Como é seu nome? Tatiana. A Tatiana disse que se ela recebesse a perfeição agora, ela tentaria trazer outros à perfeição. Eu não sei nem o que eu ia fazer. Eu não sei o que eu ia fazer com a perfeição. Porque a noção de perfeição me escapa. Claro que eu compreendo intelectualmente o que é perfeição. Vislumbro, talvez, muito de longe, moralmente o que é perfeição. Mas a perfeição plena, nós ainda não temos como compreendê-la, porque nós não chegamos lá. Nós temos exemplo, o maior exemplo de perfeição que temos, para vocês é Jesus, para mim é JC, meu amigo de longa data. Jesus é o exemplo que temos. Nós ainda assim compreendemos esse Jesus. Onde ele está? Onde está ele? Tem gente dizendo, lógico que ele está no céu. No céu. Fazendo o que no céu? Regendo. Jô mostrou a aura de um ser crístico. Vocês estavam assistindo o slide sobre o perispírito. Vocês viram que no slide do ser crístico tinha um indivíduo numa condição de perfeição e um sistema planetário ali perto dele, não é? A aura de um ser assim é capaz de abranger um sistema planetário. Então, é complicado para a gente conceber o que é perfeição. Porque tem muitas qualidades que nós ainda não compreendemos, que começam agora a despertar em nós. Mas a gente vai chegar lá. Chegaremos lá. Mas sempre foi ensinado para nós que Jesus, os santos, os bons espíritos, estão no céu. Aqueles que são bons, aqueles que fazem o bem, aqueles que não falharam moralmente, estão no céu. Mas onde fica esse céu? Que é descrito por muitas pessoas e por muitas religiões. Porque se nós sondarmos esse espaço sobre a Terra, onde ficariam essas pessoas? Porque nós não acessamos esse céu, pegando um foguete, pegando um avião. Céu tem a ver com estado de alma, estado de espírito. Tanto que duas pessoas que estejam lado a lado podem estar em condições psíquicas, emocionais e evolutivas totalmente diferentes. Para uma, existir a felicidade e a plenitude íntima, e para a outra, as sombras, as trevas, o sofrimento. Por exemplo, na Terra, existe uma diversidade de estados evolutivos. Claro, o que predomina num planeta como o nosso ainda são espíritos de terceira ordem. Mas existe uma variedade muito grande nessa quantidade, nesse número de pessoas. Há pessoas que já entendem a necessidade do bem,
há outras que ainda acham que o bem é só para quem realmente tem interesse, há outros que sabem que o bem é uma necessidade da alma e outros ignoram o bem. Então, eu poderia dizer para vocês que para estar no céu ou no inferno, eu não necessariamente preciso morrer. Posso? Ou eu só vou para o céu ou para o inferno morrendo. É um pré-requisito, por exemplo. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir hoje? Aí todo mundo baixa a mão. Aí todo mundo baixa a mão. Mas por que não querem ir hoje? Mas não é bom. A morte é necessariamente uma coisa ruim? A morte é o problema da nossa existência? Para os antigos gregos, o que dava sentido à vida, o que fazia com que a existência de homens e mulheres tivesse uma motivação, era a morte. Com isso eu não estou dizendo que os gregos eram masoquistas ou suicidas. Não, eles entendiam que o que nos realiza é o existir. Hoje, como espíritas, nós compreendemos que existir independe de estar encarnado ou desencarnado. Que há seres humanos que estão na superfície da Terra, como nós, encarnados, e há outros seres humanos que estão em regiões espirituais diferentes em torno da Terra. E que esse nível evolutivo também vai permitir que alguns transitem com mais liberdade entre essas esferas e outros com menos liberdade. Tem um livro de um autor, um livro editado pela FEB, o autor é Mário Frigieri Júnior, chamado, simbolicamente, As 7 Esferas da Terra. E aí ele divide, em relação ao planeta, 7 níveis, vamos dizer assim, de condição espiritual, onde os indivíduos permanecem. Tem as áreas mais evoluídas e gradualmente vai descendo até que chega na crosta terrestre, e ele fala também de camadas que energeticamente estão mais centralizadas nessa área espiritual, mas que não estão necessariamente no centro da Terra. Mas espiritualmente falando e energeticamente falando, são áreas mais concêntricas. E aí, dependendo do estado de cada um, da condição evolutiva de cada indivíduo, se gravitará em uma dessas esferas. Porque, claro, a nossa condição evolutiva obedece a leis, e leis físicas também. Quando somos mais densos, é mais fácil para nós viver em lugares com o mesmo teor vibratório que nós. E eu não estou me referindo necessariamente a localidades, mas eu estou falando energeticamente. Pegar alguém de uma esfera, vamos dizer assim, que está habituado a existir numa esfera mais grosseira e colocá-lo para uma esfera mais sutil, vai criar problemas para ele, energeticamente falando. Ele não vai conseguir permanecer ali por muito tempo. Da mesma forma que se qualquer um de nós aqui fosse levado hoje, sem devido preparo, por exemplo, para o Peru, nós começaríamos a ter mal-estar. Começaremos a passar mal. Teríamos que mascar folha de coca, tomar chá de coca, porque o nosso organismo vive numa altura em relação ao nível do mar, diferente das pessoas que vivem no Peru, nos Andes e coisas desse tipo. Biologicamente, as experiências dos nossos ancestrais definem os fenótipos que caracterizam cada um de nós. Pretos, brancos, indígenas. Isso tudo foi o resultado de uma seleção mais antiga, mas ainda assim, como seres humanos, cada um de nós gravita emocionalmente, moralmente, espiritualmente, em condições diferentes. Aqui nessa sala, há pessoas que estão num estado de evolução espiritual, onde já compreendem a necessidade da busca. Outros ainda não sabem para onde ir. Outros têm certeza que estão indo para um lugar correto ou bom, mas depois podem descobrir que estão enganados. E outros que acham que nunca vão chegar lá, muitas vezes já estão mais perto do que imaginam. Então, antes, dentro das culturas religiosas, o que é que definia se alguém iria para o céu ou para o inferno?
No caso do cristianismo, são as ações, não é? As boas ações. Houve um tempo que boas ações seria pagar pela piedade dos santos, pela piedade divina. Mas aí se descobriu que esse negócio não dava muito certo. Que criou mais problema do que ajudou. Porque tinha gente que estava dando verdadeiras fortunas esperando estar no céu e, depois de morto, não se percebeu no céu. Se hoje, nós aqui, morrêssemos e nos percebêssemos desenfaixados do corpo, eu não vou dizer desencarnados, porque desencarnar é um processo, mas estivéssemos livres do corpo físico. E aí? O que é que a gente tem que fazer? Morrer. E agora? O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Alguém vai estar esperando por mim? Há algum lugar onde eu possa estar, onde eu deva ficar? Alguém falou alguma coisa? Foi você? E aí, para onde a gente vai? A casa espírita, naturalmente, a casa espírita é um complexo. Existe a estrutura física, que dá apoio e assistência a nós encarnados. Mas toda a casa espírita tem a sua versão na nuvem, vamos dizer assim, a sua versão espiritual. Toda a casa espírita existe antes no mundo espiritual e depois no plano físico. Naturalmente, as pessoas atendidas na casa espírita são levadas para lá, estando desencarnadas ou não. Muitas vezes à noite somos levados para tratamento, para recebermos ajuda. Quando desencarnamos, por afinidade com esses espíritos, somos amparados por eles. Mas, e se eu não quiser ir para lá? Oi? A gente vai para o hospital, ela disse, a gente vai para o hospital, todo mundo vai para o hospital. E quem não vai para o hospital, o que é que acontece? E aí eu estou vendo todo mundo meio tenso assim, esse cara está querendo dizer o quê? Tá? Que eu não vou? Sim, nosso lar é icônico, né? André Luiz desencarnou e foi para nosso lar. 8 anos depois. 8 anos depois, sabia? 8 anos depois. E onde ele ficou durante esses 8 anos? No umbral. Tem espírito que quando ouve falar no umbral, volta a ser católico, se pensa. Porque para alguns, no imaginário de alguns, o umbral é um inferno. Não está nem perto. Não está nem perto. O umbral é o playground a extensão da nossa vida como encarnados. As energias que nós não queimamos, as energias psíquicas que nós não queimamos, não direcionamos, as questões que deixamos por resolver, nos acompanham no umbral. É para lá que a gente precisa ir para tentar seguir para outras esferas espirituais. É a esfera imediata da existência física. Vocês lembram que houve um tempo que vendiam uma coisa chamada depurador de ar? Vocês lembram? Tinha um que era muito famoso, todo mundo tinha na cozinha, né? Sugar. Ele filtrava as impurezas, as gorduras e tudo. Era um filtro. O umbral é uma camada energética que serve exatamente para isso. É lá que nós vamos purgar, carpir as nossas estruturações mentais equivocadas, aflitas, para dali ou voltarmos para a encarnação, uma reencarnação na crosta, ou seguirmos para outras esferas espirituais. A maioria de nós fica nesse ciclo durante muito, muito tempo. Umbral, crosta, umbral, e assim, até que chega um momento que a gente tem condição de avançar. Porque esse processo é importante para depurar o espírito. E aí, depois de 8 anos, no umbral, que não é um inferno, se bem que ele pensava que era, André Luiz foi resgatado. Mas por que não pegaram ele antes? 8 anos, minha gente. O homem lá sofrendo. Segundo ele, segundo a descrição dele, ele bebia água das poças de lama. Poça de lama no umbral.
lama no mundo espiritual? E por que não? Ou vocês acham que o mundo espiritual é feito aquela versão da Viagem que passava na Globo na década de 90? Um jardim onde todo mundo ficava vestido de pijama. Ali era falta de recurso para fazer. O mundo espiritual é vasto, diverso. Da mesma forma que o mundo físico tem as suas características geológicas, o mundo espiritual também tem. Só que no mundo espiritual, esses lugares são formados pela mente dos desencarnados, num processo inconsciente, claro. Então, aqueles horrores que André Luiz descreve no início de nosso lar são o resultado das flutuações mentais das mentes dos desencarnados que estão lá e dos encarnados que também estão aqui e transitam por lá. Adivinhem quem são? Nós. Claro, eu estou falando de mim, porque vocês, quando dormem, vocês com certeza vocês vão para esferas mais elevadas. Vocês vão para lugares melhores, tratar de coisas nobres. Ou será que não? Ela acha que não. Como é que não? Catarina disse, eu acho que não. Minha gente, a natureza não dá saltos. Somos em vida, seremos em morte o que somos em vida. Manteremos os equívocos, as incoerências, as certezas, as esperanças. O que nós somos nos acompanha, porque não tem como. Não vamos nos tornar uma outra coisa que nós jamais fomos. E aí fica a pergunta que eu fiz antes: por que André Luiz não foi logo para nosso lado? Por que foi preciso 8 anos? Será que é o pessoal lá que não queria levar ele? Será que foi Clarencio que disse, agora eu não estou com paciência para ele? Vamos deixar um outro momento. Ou será que André não oferecia condição? Não se propunha a. Entende? Eu vou usar um exemplo bem grosseiro, que é o comum na casa espírita. Eu venho aqui fazer um tratamento espiritual. Eu começo a fazer o tratamento espiritual, com paz, escuto as palestras, olho o ambiente, me sinto bem, me sinto ótimo. E aí, quando eu me sinto ótimo, o que é que eu faço? Eu vou embora. Não espero nem a alta. Porque a alta, estou ótimo, eu estou bem, eu estou ótimo. Então, eu não termino o tratamento. Eu vou embora. Vou cuidar da minha vida. E aí, as coisas passam, a vida acontece. E aí, o que é que acontece? Como é? Eu volto aos meus antigos e frequentes hábitos. Porque não há nada no mundo que vá mudar o que eu sou. Nem passe, nem fotoquímia, nem palestra. André, então está querendo dizer que isso tudo aqui é inútil? Não. Estamos plantando uma ideia, inclusive em nós mesmos, para que em um belo momento, de tanto pensar a respeito, os hábitos comecem a se modificar. Inferno é quando tudo dá errado. Inferno é quando não há uma direção. Inferno é quando não há um sentido. É quando a existência perde o brilho, perde a essência. É quando nos afastamos de Deus, mas no sentido de nos afastamos de Deus quando esquecemos de nós mesmos. A ligação nossa com Deus é o ovo. A nossa relação com Deus é íntima. Então, quando nós esquecemos de quem somos, nós perdemos o rumo, nós perdemos o sentido. Quando nós não sabemos o que somos, nós não conseguimos dar uma direção à nossa vida. Mas todo mundo tem algo em si que fala em intimidade, que lembra que algo precisa ser feito, que há algo por fazer, que está faltando alguma coisa. A maneira como isso se manifesta nas pessoas é a mais variada possível. Uns veem isso como uma vocação, outros passam por alguma transformação que é um reviravolta na vida, outros têm que ir até o ponto mais obscuro de si mesmo para depois se encontrar
Aí é como cada um vai lidar com isso. Inferno é quando isso não acontece. Inferno é quando essa mudança não vem. Inferno é quando nos deixamos acreditar em nós mesmos. Então eu posso estar no inferno aqui, agora, enquanto estou fazendo essa palestra com vocês. Por exemplo. Mas também há pessoas que nesse momento vivem a plenitude de suas vidas. Talvez não tenham consciência que são felizes, mas o são. Alimentam uma esperança, há uma leveza íntima. Já passaram pelo seu deserto, já enfrentaram as suas lutas e agora se veem esperançosos. E aí, dependendo de como a gente está vivendo, no momento que a gente morre, isso tudo vai influenciar consideravelmente a maneira como a gente vai reagir, vamos dizer assim. A maneira como a gente vai lidar com isso. Às vezes a gente não percebe que morreu. Às vezes a gente nem se dá conta, está aqui fazendo palestra para as pessoas do centro espírita e acha que está encarnado, por exemplo. Por várias vezes eu acordei sem saber se eu estava vivo ou se eu estava morto. Isso aconteceu durante a vida inteira. Né? Faz parte do pacote de ser médium. Então, teve um dia que eu cheguei no trabalho e eu perguntei para uma pessoa, tu está me vendo? Aí ela disse, por quê? Eu disse, porque eu estou achando que eu morri. Ninguém falava comigo, eu estava estranho esse dia. Eu disse, não, eu estou vivendo. Aí depois ela perguntou, mas peraí, se eu for vidente? Eu digo, não, para. Me deixe em paz, eu já entendi. Então, às vezes a morte vem e nos pega, como dizem Hamlet, como Hamlet rei, né, o pai Hamlet diz, na floração dos nossos pecados. No meio da vida, quando nós estamos planejando outras coisas, quando não havia sequer a sombra do pensamento a respeito que algo como a morte é possível. Para nós que somos mais velhos, morte é uma realidade. Para os mais jovens é uma possibilidade, mas é um fato para todos. Morremos. A morte biológica, minha gente, é real. O corpo morre. O espírito não é destruído pela morte, mas a morte afeta o espírito. Quem lembra que lá nos livros espíritas, falando no capítulo do retorno do espírito à vida espiritual, tem um item que fala sobre perturbação espiritual. Quem lembra aqui? Ninguém lembra? O estado de perturbação é um estado que acontece quando o espírito volta, quando ele está reencarnando, ele passa por essa perturbação, ou seja, ele não é senhor de si mesmo, está consciente de si mesmo. E também acontece quando ele morre, quando ele deixa o corpo. E dependendo da evolução de cada um, esse período de perturbação varia. Pode variar de dias, de horas, até anos, até séculos. Séculos. Eu lembro que, eu acho que aquilo era 1999, por aí, 99. Estava na reunião mediúnica. E chegou um senhor muito simpático, muito distinto, querendo conversar, dizendo que ele estava se sentindo melhor e que as coisas para ele estavam melhorando. E ele conversou durante um tempo e eu olhando, e eu estava como doutrinador. Eu não estava como um médium de psicofonia. E aí eu fiquei olhando para ele conversar, ele falava aquela coisa toda, e ele disse, bem, eu agradeço a vocês a ajuda, mas agora eu vou voltar para o meu trabalho. Aí, claro que eu não perdi a chance, eu perguntei, e você trabalha onde? Eu esperando que ele ia dizer, eu trabalho numa colônia espiritual, coisa de espiritualidade, né? E aí ele disse, eu sou vigilante na fábrica de tecido ali da Macaxeira. Aí eu fiquei olhando, eu olhei para o espírito que estava orientando o trabalho e ele fez. Eu sou vigilante lá. E daqui a pouco vai começar o meu turno. Foi embora. A fábrica já estava fechada. Mas para ele, a fábrica está lá do mesmo jeito, da mesma forma. Ele batia o cartão todas as vezes. Ou seja, estava vivendo um looping
mental. Quando é que eu me refugio numa situação como essa? Por que eu me refugio como espírito? Numa lembrança. Por quê? Já haviam passado anos, eu nem sei quanto tempo fazia que esse espírito estava no olho. Um senhorzinho simpático, baixinho, fortinho, risonho. Um tipo bem comum. Anos e anos. Ele estava vivendo no mundo que ele se permitia viver. Não sei por quanto tempo foi permitido que ele ficasse assim. Mas há espíritos que ficam nesse estado por muito tempo. E olhe que ele não era alguém que estava em sofrimento. Mas há estados assim de sofrimento. De profundo sofrimento. André Luiz ficou quanto tempo? Eu já vi relatos de espíritos que ficaram 300 anos. Vivendo no inferno íntimo. André Luiz percebeu que alguém estava ali ao lado dele quando ele resolveu fazer uma prece. Ele não era um homem dado à prece porque ele era alguém muito prático. Ele era um homem de ciência, um homem ocupado. Um homem que nunca havia parado antes para pensar sobre essas questões de religiosidade. Isso não quer dizer que ele não fosse um homem bom, mas ele tinha as suas questões. Quando André Luiz relata Nosso Lar, que foi publicado em 1944, ele é um espírito que está numa condição igual à nossa. Apesar de alguns acharem que ele era um espírito evoluidíssimo, ele era alguém que estava numa condição igual à nossa. Ele estava em remissão, em recuperação. Foi internado em Nosso Lar e, quando se recuperou, aceitou a tarefa de ser um cronista, um repórter. E durante décadas trabalhou com Chico Xavier nesse sentido. E a cada livro ele vai mostrando as condições da alma no mundo espiritual. E lá nós vemos pessoas que são felizes, em estado de beatificação, e pessoas que são infelizes, extremamente infelizes. E nada que se faça pode mudar o estado que essas pessoas se encontram, porque elas não se permitem. Um livro que trata disso de uma forma fantástica, porque são depoimentos que foram registrados medianicamente, é O Céu e o Inferno. Esse meu é tão antigo que eu acho que, se brincar, é do tempo que Kardec publicou lá. Mas eu gosto dele. E talvez eu apareça depois de morto com ele na mão, porque eu vivo lendo esse livro. Então, talvez se eu aparecer para vocês, vocês vão me ver exatamente assim como eu sou. De óculos, gorducho e com o Céu e o Inferno na mão. Ou algum livro espírita na mão. Nós guardamos todas as características que nos interessam. Usar óculos, usar dentadura, usar prótese, usar o que seja. Da mesma forma que registramos as impressões que a nossa mente retém, alegria ou culpa. Os assassinos são vistos sempre como... Isso não é uma regra, mas como é que os assassinos se mostram no mundo espiritual? As pessoas que massacraram outras, que tiraram a vida de outras. Como é que os gananciosos se mostram? Os ávaros. Como é que os piedosos se mostram? Se vocês querem saber, Céu e Inferno. Na parte dos depoimentos. Espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos neutros, indivíduos que estão lá, mas assim, ter morrido não os modificou em nada, não os melhorou, nem os piorou em nada. Continuam da mesma forma. E lá nós vemos plebeus, rainhas, sacerdotes, criminosos, vivendo nesse mundo espiritual imenso, vasto. Claro, vocês não estão no hospital. Eu tenho certeza disso. Porque é uma tendência natural, vocês pensam assim. Mas algumas pessoas escolhem ir para outros lugares. Ou são atraídos para outros lugares. Que foi o caso do André Luiz. Ele foi atraído para a região pralina porque a densidade energética dele era igual àquela região. Então ele foi atraído para aquela região. Tem um outro caso que ele relata da moça que queria voltar para encontrar o noivo. Não sei se você lembra dessa história. Em Nosso Lar tem micro-histórias.
A moça queria voltar porque havia morrido e tinha deixado o noivo. Ela queria voltar de todo jeito, ela já estava na colônia. Ela foi levada para lá, acordou na colônia. Passou pelo umbral sem se dar conta, né? Acontece, viu, meu Deus? A gente não precisa ficar no umbral. Nosso lar é uma colônia que está no umbral, claro. Ela está ali, nas cercanias do umbral. Mas a pessoa não precisa ficar lá, você pode passar. E pode passar desacordado, pode passar inconsciente. Foi o caso dessa moça. Levaram ela, socorreram que ela morreu e levaram ela para nosso lar. Quando chegou lá, quando ela começou a se recuperar, ela começou a manifestar um descontentamento e saudade do noivo. Ela tinha uma história com ele e ela era muito apaixonada. Ela queria voltar. Aconselharam que não era o momento dela visitá-lo. Ela fugiu da colônia e tentou voltar para o mundo físico, né? Como espírito. No caso, ela não conseguiu. Ela ficou perdida no umbral. Imaginem que o umbral é um lugar onde você não tem segurança adequada. Você não é seguro andar por qualquer lugar. Não dá para toda hora estar exposto. É um lugar onde você tem que o tempo todo estar atento e apreensivo. Parece que eu estou falando do Recife, né? Mas eu estou falando do umbral, que é muito parecido com o Recife. Porque o perigo é real. O perigo é real. O que impede que um espírito agrida o outro é a condição moral na qual o indivíduo se encontra. Se nós não temos moralidade para afastar as ameaças, as sombras, nós seremos envolvidos por elas. E essa moça foi encontrada num estado deplorável nas Bralinas. Levaram ela de volta para nosso lar e procuraram ajudá-la. Mas ela, o tempo todo, inconformada com o fato de ter morrido de forma, assim, inesperada para ela, né? Fora dos planos dela. Fora dos planos dela. Então não se enganem, nós somos complicados. Somos complicados. Permanecer em colônia espiritual vai exigir de nós disciplina. Vai exigir de nós consciência. Entender que existe uma programação a qual nós nos propomos. E esse retorno, através da desencarnação, é um momento de rever os pontos em que nos equivocamos para nos preparar para novas experiências. Porque será necessário voltar. Lendo a doutrina espírita e lendo a revista espírita, por exemplo, nós encontramos, por exemplo, depoimentos de espíritos que sequer sabem que existe reencarnação. Eles não acreditam na reencarnação. Para eles é uma coisa que eles não têm consciência, porque eles voltam e não guardam essa memória. Eles não sabem que estão, às vezes, prestes a voltar. Eles acham que vão ficar no mundo espiritual. Sempre. Assim como há pessoas que conseguem, de uma forma mágica, acreditar que jamais vão morrer. Eu tenho uma conhecida que ela acha que não vai morrer. Ela diz assim, se eu morrer, e aí como eu sou um espírito complicado, eu digo, se não, é quando? Porque vai acontecer. Há 15 dias, um parente nosso, com 16 anos, morreu. Quem está pensando em morrer aos 16 anos? No entanto, morre. Ele morreu do infarto. 16 anos. Mal começou a viver, a vida terminou. A vida física. Então, nós não sabemos a hora que teremos que fazer esse retorno. E por causa disso, nós nos apegamos muito ao que há aqui. E levamos para lá as influências e as lembranças do que vivemos aqui. Por exemplo, durante muito tempo, os cristãos pensaram que o inferno era um lugar onde se sofriam penalidades de natureza física. No inferno cristão, assim como no inferno grego, existem exemplos de pessoas que estão sendo torturadas no inferno. Claro, na cultura grega, eles falam isso em forma de lendas, não é? Como Sísifo, como Prometeu, pessoas que contrariaram uma lei, contrariaram a vontade dos deuses e
foram condenados a uma eternidade de sofrimento. E no inferno cristão também se acredita que há a eternidade do sofrimento. Nós, na condição de espíritas, nos perguntamos qual é a utilidade da eternidade das penas. Qual a utilidade de sofrer eternamente por um erro que foi cometido em um momento, em um período em que aquele indivíduo não tinha maturidade de lidar com aquelas questões? Vocês sabem, devem saber, porque vocês têm excelentes palestras aqui, com certeza vocês sabem. Quais são os atributos que o Espiritismo nos ensina sobre Deus? Vamos lá. Primeiro, bom, justo, o que mais? Onipotente, onipresente. Eterno, ele não foi criado, ele existe desde sempre. Nós somos imortais, é diferente. O que mais? Ele é infinitamente bom e justo. Ele é eterno. Se ele é eterno, as coisas que ele cria seguem no sentido dessa ordem. Se ele é justo, as leis que ele cria seguem no sentido da justiça. Se ele é misericordioso, as leis que ele cria seguem no sentido da misericórdia. Deus é perfeito em todas as suas atribuições. Nós somos perfeitos, mas somos criados perfeitos. Tem gente que ainda está em dúvida assim, eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou. Tem gente que olhou assim, eu acho que eu sou. Tudo bem. Não vamos entrar nesse ponto. Não somos criados perfeitos. Não somos. Estamos num ponto da evolução onde a gente já está bem sabidinho, bem espertinho, a gente consegue mexer nos negocinhos assim que apita e acende, e a gente pensa que é sabido. A gente responde qualquer problema sério, porque tem um Google aqui e a gente pensa que a gente sabe disso, mas não sabe. Porque a gente não está conseguindo mais reter as coisas. Como está aqui, e eu não preciso ficar guardando, o meu cérebro, por uma questão de evolução, descarta aquilo que eu não necessito. Quem lembra os telefones das pessoas mais próximas da convivência aqui? Uma, duas, numa sala de quantos? Ou seja, o cérebro delas ainda não foi afetado como os nossos foram. Porque como a gente não precisa mais de agenda, porque está tudo aqui, a gente não tem por que decorar o número dos outros. Quando eu esqueço o número de alguém que eu não tenho, eu digo, manda aí o contato. O cérebro vai, descartando. Então, a gente aprendeu umas coisas, mas a gente perdeu outras. Só que do ponto de vista das conquistas do espírito, isso não acontece. O espírito leva consigo toda a sua bagagem ao longo das experiências, mas ele começa de um ponto zero. Ele não começa já no ponto em que estamos, por exemplo. Então, há coisas que nós fizemos no passado que eram fruto do tempo em que éramos mais brutos, bárbaros, mais animalizados do que somos hoje. E ainda somos animais, claro. Nós somos um primo dos primatas que nasceu em uma outra ramificação genética, mas há, do ponto de vista sorológico, semelhança entre nós e os grandes primatas. Nós somos o desenvolver disso. Então há animalidade em nós ainda, mas ela já nos dominou mais do que antes. E nós realizamos uma série de coisas. Uma série de atos que trouxeram prejuízos a outros. Já pensou se Deus resolvesse nos condenar ao inferno? Porque em algum ponto do nosso processo reencarnatório, lá nos primórdios, nós matamos um outro para comer? Como eu poderia ser responsável? Se eu ainda era um princípio espiritual em formação, como ainda sou, como ainda somos. Claro que agora tem um outro peso, né? Agora a gente sabe o que faz, eu espero. A gente tem uma noção do bem e do mal um pouco mais precisa, mais exata. Mas ainda assim,
sempre tem aquela figura emblemática do capetinha e do anjinho, que fica no ombro. Na hora que a gente não deve fazer certas coisas, a gente fica, mas por que não? E se eu fizer? E aí depois a gente pensa, não, é melhor não. Mas a vontade de fazer às vezes vence. E aí a escolha foi feita. Isso tem um outro peso. Essa é a figura de Lúcifer. A figura mitológica de Lúcifer caindo do céu e trazendo uma terça parte das estrelas é exatamente essa simbologia das escolhas do homem e da mulher, das decisões. Não dá para colocar também, no sentido da evolução, a responsabilidade dos males da humanidade e da existência de um inferno, por exemplo, no pecado original, que convenientemente se coloca em cima de quem? Da mulher. Mas eram dois iguais que buscaram o conhecimento. É uma outra simbologia do conhecimento. E aí não se perdeu o paraíso, se conquistou a vida. Porque se partirmos da ideia de que o homem era perfeito e ele só faz se degradar, isso contraria as leis universais. Porque tudo no universo é evolução. Evolução. Ah, André, mas o mundo está muito estranho. Claro que está. Nós estamos vivendo um momento do contraste extremo. Quando se aproxima de uma luz muito forte, o que é que aparece junto de luzes muito fortes? Sombras, contraste. Antes não se percebia isso. Agora cada um de nós é esmagado pela sua própria sombra, pela sombra interna. Então, nós estamos fazendo coisas que nós, às vezes, não imaginávamos que fôssemos capazes. Ah, então quer dizer que esse meu erro vai me jogar e me condenar ao inferno? Não ao inferno como se entende. A eternidade das penas, ficar sofrendo numa região, sendo importunado por criaturas espirituais que foram criadas só para isso. Outro contrassenso. Criar seres perfeitos para que eles se corrompessem e passassem a eternidade tentando o ser humano a fazer o que não deve. O homem não precisa de ninguém para fazer isso. O homem não precisa de ninguém para errar. Ele sozinho já faz isso muito bem. Não é verdade? Muito bem. Nós, do Homo sapiens, nós dizimamos uma parte considerável do ecossistema no qual estamos inseridos. Não foi agora, não. Eu não estou falando de problemas climáticos agora. Eu estou falando lá, muito mais atrás. O Homo sapiens um dia descobriu que era mais fácil tocar fogo na mata do que caçar o bicho, porque ele fazia duas coisas ao mesmo tempo. Ele já caçava e assava. Ou seja, o Homo sapiens inventou fast food muito antes de ter consciência de que fast food existia. E assim se dizimou muita coisa, muitas espécies sumiram totalmente, já naquele período já estavam totalmente exterminadas. E o que sobrou, nós, o sapiens sapiens, estamos cuidando de fazer o quê? Exterminar. Exterminamos outras 4 espécies de humanos que conviviam conosco. E aí quando a gente vai para os livros de ciência, se fala sobre seleção natural. Era massacre étnico mesmo. Mas não se tinha a consciência que se tem hoje nos conflitos do mundo afora, onde uma nação extermina a outra e fica nessa sempre, eternamente. É uma outra conotação, mas que é o resultante daquelas experiências, ainda daquela mentalidade. Então Deus vai pegar um indivíduo desse e jogá-lo no inferno eterno? Não funciona. É muito mais didático, é muito mais educativo fazer com que ele tenha que lidar com as consequências dos seus atos. Tenha que experimentar as consequências dos seus atos. E esse resgate, esse ressarcir, será de acordo com o nível de comprometimento em relação aos atos praticados. Quanto mais ciente do erro, maior a responsabilidade. Quanto menos ciente, ele será impulsionado mais pelas consequências do que qualquer outra coisa. Então, diferente dos animais, nós temos dores morais.
As nossas doenças muitas vezes são causadas pelas nossas dores morais, em processos psicossomáticos. As nossas dores morais nos acompanham até o mundo espiritual quando desencarnamos. Por quê? Por que isso? Porque é a sabedoria divina nos dando, em doses homeopáticas, a oportunidade de adquirir a consciência dos nossos atos. Não é castigo, nem é Deus brincando e sendo cruel com as pessoas. Cada um de nós vive aquilo que foi cultivando ao longo das existências. Claro, os grandes resgates só vêm quando o espírito tem condição de suportá-los. Esses momentos de virada de chave, como se diz hoje, o momento em que o indivíduo se dá conta da sua condição e quer mudar por escolha, não por imposição. Nessa etapa, ele já está preparado para fazer isso. Ele pode conseguir ou pode fracassar. Mas o fracasso não vai condená-lo à eternidade de sofrimento. Não vai. Então imaginem quanta gente sofre por não entender que há como ajustar e corrigir o que se fez no sentido do mal, através do bem. Imaginei quantas pessoas não sofrem por desconhecerem essas coisas, por não compreenderem que Deus é misericordioso, Ele é justo. A justiça de Deus é implacável, mas Ele é misericordioso. Ninguém ficará eternamente entregue ao sofrimento. E aí, um belo dia, André já não aguentava mais aquela situação pela qual ele passava, e ele resolveu fazer uma rogativa ao Criador, a Deus. Nesse momento que ele fez a prece, ele percebeu que tinha algumas pessoas ao lado dele. Colocaram ele numa maca e o levaram. Depois ele ficou sabendo que essas pessoas estavam o tempo todo acompanhando ele. Se revezavam, claro. O Espírito tem que fazer, né? Mas se revezavam. Ele é que não os via. Ele é que não tinha condição mental, nos momentos de sofrimento. Ele não encontrava uma sintonia com algo que mudasse aquela frequência. Quando ele conseguiu uma vez, ele criou as condições para sair dali. Saiu. Aí depois quase voltou de novo. Um instantezinho assim que ele ficou estressado, nervoso, ele botou o pezinho de novo no umbral, assim, aí ele viu o que estava acontecendo, ele disse, calma, eu não preciso mais ser direcionado pelas minhas reações, instantaneamente. E o que ele faz é exatamente o que acontece com a gente. A gente está bem, está ótimo, está tudo maravilhoso. E aí acontece uma coisa que faz o dia capotar. Não é? Um momento, um instante na existência, às vezes compromete toda uma caminhada. E a pessoa que jurava que ia para o céu íntimo se encontra com o pior dos infernos. Às vezes tendo certeza que estava fazendo a coisa certa e não estava. Há um provérbio judeu que diz assim: se na tua caminhada tu não encontras nenhum demônio, muda de sentido, porque estás indo na mesma direção que eles. Porque buscar o bem, servir a Jesus, não é como andar numa estrada atapetada. Uma estrada com carpete, sem espinhos, sem acidentes, sem dissabores. Não é. Quando pensamos em Jesus, quando eu penso em Jesus, eu só vejo Jesus gente perto de gente com fome, gente doente, gente aflita, gente que está oprimida, sofrendo em algum nível. Eu nunca vejo Jesus no meio das pessoas que estão felizes, das pessoas que estão muito bem, quando tudo está dando certo. Não que ele não se importe com as pessoas felizes, mas ele está do lado dos que estão em sofrimento, porque na hora do sofrimento o horizonte fecha. Na hora da dor, muitas vezes nós não conseguimos ver a esperança, o caminho. Se não tiver uma mão estendida, nós nos perdemos.
Há inferno pior do que a depressão, por exemplo, que ceifa vidas e vidas infinitas, milhares de vidas, todos os dias. E essas pessoas muitas vezes só têm a ajuda do mundo espiritual. Porque às vezes ninguém sabe que aquela pessoa está passando por aquilo. Porque o depressivo, ele não finge que está depressivo. O depressivo sempre finge que está bem. Ele sempre nega para os outros, ou até para si mesmo, o que ele está vivendo. A coisa pior que essa. A mal pior que esse. Que tem afligido muitos de nós. Uma vez eu vi uma pessoa dizer a tolice, a sandice. Eu vi uma pessoa dizendo que espírita não tem tempo para ter depressão. Eu fiquei olhando assim, eu desencarnei, reencarnei de novo para poder... Como é isso? Então quer dizer que se for espírita, vai para o céu. Não passa por depressão, não passa por sofrimento, está tudo certo, porque é espírita. Não é que essas pessoas... Que espiritismo é esse que essas pessoas estudam? Eu não sei, não vejo. Que espiritismo é esse? O espiritismo dá todas as respostas para a gente que a gente precisa. Dá. Todas. Soluciona os nossos problemas. Vira aqui e soluciona os nossos problemas. Somos nós que solucionamos. A casa espírita é o suporte. É a mão, é o ombro, é o ouvido. E ampara. Mas não, ser espírita não faz de nós seres resolvidos. Seres perfeitos. Seres que não precisem de algo mais. Porque se a gente, como espírita, está se posicionando dessa forma, estamos equivocados. Profundamente equivocados. Temos dores, somos humanos, erramos, temos medos. Quem é que não tem medo do futuro? A não ser o pessoal ali que está com camisa de trabalhador da casa, o pessoal do passe. Esse pessoal não deve ter medo do futuro não, porque já sofre. Trabalhador de casa espírita já sofre tanto. E com certeza alguma coisinha boa está reservada para ele lá no umbral. Aí o pessoal diz, vixe, por que não umbral? Mas qual é o problema do umbral? Porque vocês vão para lá. E eu vou para lá também. Quando eu chegar lá, eu vou fundar um centro. O nome do centro é CEL, Centro Espírita do Umbral. E vocês vão me ajudar lá também. Lá também é local de trabalho. Lá é local de trabalho. Ou vocês só querem ajudar e servir nos reinos celestiais, em nosso lar? Vocês são muito bem, muito bem. Está ótimo para a gente. Onde estivermos, vamos trabalhar, vamos servir. Onde estivermos. Se nos descobrirmos nas sombras, vamos buscar ajuda na luz. Se de repente vocês acordarem, o lugar for meio lameado, assim, meio escuro, tiver umas figuras sombrias, comecem a rezar, porque vão aparecer outros rezando também. E aí, um vai ajudando o outro e a coisa vai melhorando. Eu vou estar lá também, junto com vocês. Não nos enganemos, minha gente. A vida, ela é feita das realizações que nós nos empenhamos em fazer. Não se chega ao céu apenas com aspirações. O céu é a conquista de si mesmo. O céu é o superar-se, é o aceitar-se, é reconhecer as falhas que tem para poder superar. Inferno é quando a gente não identifica o que está errado. A gente não aceita o que é o erro e fica fazendo as mesmas coisas. Sempre. E botando a culpa nos outros. E dizendo que a culpa é do professor, que a culpa foi daquele palestrante que naquela quinta-feira foi lá dizer aquelas coisas e me fez raiva. Não é culpa de ninguém. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Eu estagio no mesmo problema e nas mesmas situações porque me apraz ainda ser assim. No momento que eu não quiser mais, no momento que eu sentir que eu estou tendo mais ônus do que bônus, eu vou optar pela mudança, mas não é alguém que vai me forçar a fazer isso. Não é um demônio que vai me forçar a fazer isso. Não é um anjo que perdeu o emprego e por causa disso resolveu atanasar a vida das pessoas. Não é. A figura de Lúcifer
É a simbologia dessa dualidade que existe em nós. Deus é único e ele domina o universo. O universo é regido pelas leis de Deus. Não há nenhuma outra lei que entre em oposição às leis dele. Por mais que as pessoas gostem de imaginar que existe um outro ser tão poderoso quanto Deus, não há. Não. Mas Deus não impõe nada aos indivíduos. Mas a lei dele, de uma forma ou de outra, nos conduzirá aonde precisamos chegar. Isso aí não tem jeito. Gostando ou não, existe um determinismo que vai nos impulsionar para frente. Vai nos empurrar, principalmente quando a gente insistir em não sair do lugar. Aí nós vamos ser forçados a fazer isso. Por mais que isso nos desagrade. Mas o nosso livre-arbítrio nos permite a velocidade que vamos caminhar. O tempo que vamos estacionar. Mas nós não poderemos estacionar eternamente. Então, um livro como O Céu e o Inferno mostra indivíduos que conquistaram a si mesmos e fazem o bem a outros, e o exemplo que ela deu foi fantástico sobre a perfeição. Se eu tivesse a perfeição hoje, eu tentaria ajudar outras pessoas a chegar até ela. É assim que os bons espíritos pensam. Eu não estou dizendo que você é um bom espírito, mas é assim que os bons espíritos pensam. É isso que eles ensinam. A maioria de nós ia pegar a perfeição assim e ia ficar. Os que têm responsabilidade com o que já conquistaram, porque o resultante daquilo que conquistaram, eles sabem fazer uso. Ele deu o exemplo da perfeição como uma coisa estranha a nós, porque ela é algo em construção. Nós só entenderemos o que ela é quando chegarmos lá. Eu costumo dizer que a ideia de perfeição para nós é como uma cenourinha na frente do burrito. É a motivação. É a motivação. Buscar a perfeição é o que nos motiva a tentarmos ser melhores hoje do que já fomos. Vencer as nossas más inclinações. Na descrição dos bons espíritas, Kardec diz que são aqueles que têm consciência das suas más inclinações e as combatem. Não são aqueles que já chegaram na perfeição. O verdadeiro espírito é aquele que busca se conhecer e se humanizar. Porque algumas pessoas acham que o espiritismo é só saber livresco. Acham que é uma religião só de teorias. O espiritismo é uma religião de vivência. Nós só consolidamos o conhecimento daquilo que vivemos. Podemos ler todos os livros, podemos ser uma traça de livros. Mas o verdadeiro conhecimento, ele será a consolidação da nossa prática. Por isso a caridade é tão necessária. A caridade desinteressada, a caridade verdadeira, a caridade do coração, mais do que a caridade do bolso. Essa caridade é que transforma os indivíduos. E aí, céu e inferno será a consequência daquilo que se construiu. Céu e inferno, eu lembro que, eu acho que foi João Paulo II ainda que disse, muito tempo atrás, céu e inferno é um estado de espírito. Isso está certíssimo. Podemos estar onde estivermos, poderemos levar conosco o céu como tesouro, ou o inferno como consequência. Então, o exemplo de Jesus, ele serve como um farol para nos nortear. Claro que estamos distantes de sequer arranhar a condição de perfeição de um espírito que já era perfeito quando a Terra foi criada. Nós não estamos nem perto disso. Mas esse homem, ele não está num lugar longínquo, ele não está num lugar distante. Jesus participa da existência conosco. Como espírito, ele nos impulsiona, nos ampara, nos acolhe, nos educa. E ele direciona essas luzes do que nos espera. Então, sigamos para o futuro, para a perfeição que nos espera sem temor, mas conscientes de que tudo isso será o resultado do nosso esforço pessoal. Uma boa noite a todos e muita paz. Eu agradeço ao irmão, assisti aqui os 10 últimos minutos, nós já
valeu para mim pela palestra toda. Né? Estou levando aqui boas reflexões. Bom, então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Oração de sal. Senhor, já que estamos sendo merecedores de tuas graças, dá-nos, ajuda-nos a enfrentar todos os obstáculos e dá-nos força suficiente para abrandar os corações empedernidos. Emudece nossos lábios, fecha-nos os ouvidos a qualquer injúria. Dá-nos as provas que julgarmos desnecessárias, mas dá-nos também a coragem de enfrentá-las contigo no coração. Possamos, diante de tudo, dar graças a Deus. Agradecer por cada oportunidade de crescimento, de melhoramento pessoal, mesmo aquelas oportunidades que consideremos difíceis, e possamos dar graças a Deus, porque são elas que vão nos impulsionar a sermos pessoas melhores. E só seremos pessoas melhores se dermos a mão aos nossos irmãos, para todos juntos sermos pessoas melhores. Que a paz de Deus, a paz de Jesus, a paz de Maria de Nazaré possam envolver a todos nós. Possamos ir para os nossos lares em paz também e levar a paz para nossos lares, nossos trabalhos e para todas as pessoas com quem convivermos no dia a dia da próxima semana. Assim seja. Assim seja.